Mas se ele não é mente aberta, não é simples assim, não é só conversar não, né? Então, como que a gente faz se a pessoa não é mente aberta? O que fazer? Preparar o terreno, tá? Então, em vez de você chegar já propondo aí o Tantra, primeiro prepare esse terreno. Se você sabe que ele é uma pessoa que é mente fechada, como que você prepara esse terreno? Pergunta para ele. Pergunta se ele já ouviu falar sobre. Você já ouviu falar sobre o Tantra? Ele vai falar sim ou não, tá? Se ele falou sim, né? O que ele pensa sobre o Tantra? O que ele acha do Tantra? Pergunte, né? Se ele tiver uma opinião, um pensamento negativo, pergunte de onde veio esse pensamento negativo, né? Ele pode falar de repente, Tantra é putaria. Por que você acha que Tantra é putaria? Porque viu anúncios de garotas de programas que falam, faço massagem tântrica. Então ele começa a criar uma referência de que Tantra é putaria. Então, primeiro, para você preparar o terreno, você tem que entender a mente dele, entender os valores dele. Então, pergunta se ele conhece, o que ele sabe, se ele tem visão negativa, por que ele tem essa visão negativa, da onde surgiu esse pensamento, tá? E daí você vai começar a entender se existem objeções. Sabe por quê? Muitas vezes, na nossa cabeça, a gente acha que tem objeções que a pessoa não vai aceitar e depois é o contrário, tá? A pessoa, nossa, fica sabendo e ela acha o máximo. Então, primeiro, você tem que entender se não é só coisa da sua cabeça, se não é uma preocupação da sua cabeça. Daí, entendeu se não é uma preocupação da sua cabeça, perguntou para ele e realmente existem objeções. Você sabendo quais são as objeções dele, você pode começar a pensar em respostas, né? Pensar em respostas para as objeções dele. Se ele tem uma objeção, porque garota de programa faz massagem tântrica, então é putaria. Então, Tantra é putaria. Então, essa é a argumentação dele. Como que você pode trazer para ele outras argumentações que quebrem essa objeção dele? É isso que a gente faz no coaching, com o nosso emocional, sabia? Quando eu cheguei no Tantra, aliás, antes, né, eu vivia fazendo cirurgia plástica. E eu ia fazer uma cirurgia plástica no meu rosto, porque eu queria ser atriz. E o meu ex-namorado, ex-noivo, né, de muitos anos atrás, de 10 anos atrás, ele falava assim para mim, que eu não era o padrão de beleza e que eu nunca seria atriz, que eu seria no máximo atriz de comédia, porque só era atriz quem era linda, e que eu era bonita, mas que eu não era linda, que eu não era o padrão de beleza. Daí, tinha uma cirurgia de harmonização facial que eu ia tirar um pedaço da gengiva e o meu rosto ia ficar menor, chama-se cirurgia ortognática. E eu ia fazer uma cirurgia, meu rosto também é meio torto. Quando eu dou um sorriso, não sei se vocês percebem, meu sorriso, ele vem meio pro lado, porque o meu rosto ele é torto. Então eu ia arrumar o rosto, diminuir, harmonizar para ficar linda para ser atriz. Então, qual que era o pensamento? Para eu ser atriz, eu preciso ser linda. Quando eu fui fazer o processo de coach, o que eu entendi? Que eu precisava quebrar essa crença e trazer uma crença que fosse real, que fosse verdadeira. E daí, por qual crença eu substituí? Para ser atriz, eu preciso ser talentosa, eu preciso ter talento. Então, em vez de eu pensar, eu tenho que ser linda para ser atriz, eu comecei a pensar, eu tenho que ser talentosa. E daí, quando eu quebrei essa crença, eu entendi. É real essa crença? Existem mulheres talentosas que não são o padrão estereotipado de beleza, que são atriz? Sim, então era uma crença real. E daí eu comecei a focar nessa crença e eu abri mão da necessidade de fazer cirurgia plástica. Então o que você precisa entender ele tem uma objeção que, de uma certa forma, faz sentido para ele. Ele fala,
é isso, então ele tem um argumento que faz sentido. Assim como esse argumento de que para ser atriz tem que ser linda, de alguma forma fazia sentido, porque às vezes a gente vê atriz que não tem talento, mas é linda e está fazendo um personagem super bacana, por causa da beleza, não por causa do talento. Então, de uma certa forma, fazia sentido, mas fazia sentido também a outra. Então, de uma certa forma, pode até fazer sentido que tem pessoas que usam o Tantra para putaria, mas o Tantra não é isso. E o que você tem que pensar é como que eu faço para quebrar, para trazer para ele um novo olhar, uma resposta para essa argumentação que ele está me trazendo. Não só a minha opinião, mas eu contextualizar ele de que isso realmente é real. Não é a minha opinião, mas que isso é real.